Poderá estar a orar todos os dias, de joelhos, clamando, suplicando a Deus com todo o seu coração, e ainda assim, sem sequer o perceber, poderá estar a repetir 3 pequenas palavras que fecham as portas do céu, palavras que fazem os anjos desviar-se, palavras que bloqueiam as bênçãos que já estavam a caminho de si. Estas 3 palavras soam inocentes. Alguns até pensam que soam espirituais, mas na verdade carregam veneno, e o inimigo adora quando as diz, porque sabe que essas palavras retiram a sua autoridade espiritual. Hoje, quero mostrar-lhe quais são essas 3 palavras e por que nunca as deve deixar sair da sua boca quando ora. Se levar isto a sério, pode transformar completamente a forma como se comunica com Deus. Mas antes de as revelar, faça uma pausa por um momento. Pergunte a si mesmo: acredita realmente que a oração é poderosa? Acredita que o inimigo está a trabalhar incansavelmente para o silenciar? Para distorcer as suas palavras e enfraquecer a sua fé? Se sim, então preste atenção. Não passe por isto. Esta pode ser a palavra exata de que precisa neste momento. Porque aqui está a verdade. Pode estar a orar, mas se as suas orações estão contaminadas com estas 3 palavras, está a construir muralhas em vez de as derrubar. A maioria das pessoas pensa que a oração é apenas falar com Deus, mas isso é apenas a superfície. A oração é entrar num campo de batalha espiritual. Veja Daniel capítulo 10. Daniel orou e Deus ouviu-o desde o primeiro dia, mas a resposta foi atrasada por 21 dias, porque uma guerra estava a lhe ser travada no reino espiritual. Consegue ver? As suas palavras não ecoam apenas no seu quarto. Têm peso no céu, provocam um movimento no mundo invisível. Mas aqui está o perigo. Demasiadas vezes usamos palavras que soam sagradas, mas que, na verdade, sabotam as nossas orações. Palavras que anulam a autoridade que Deus já nos deu. Jesus simplificou em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim vos acontecerá. Fé absoluta, não fé parcial, não fé misturada com dúvida. Não uma fé enfraquecida por palavras descuidadas. O inimigo é astuto. Raramente tenta impedi-lo de orar. Ele sabe que não consegue deter um crente que está determinado a clamar a Deus. Então, em vez disso, ele tenta algo mais subtil. Ele tenta distorcer a sua oração o suficiente para que ela perca o seu poder. É por isso que ele adora estas 3 palavras, porque no momento em que elas saem dos seus lábios, a sua oração torna-se fraca. A primeira palavra perigosa é se. Não parece perigosa. Na verdade, até parece bíblica. Afinal, o próprio Jesus não orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26:39. Sim, mas olhe mais de perto. Jesus não estava a duvidar do Pai. Ele não estava a questionar o poder de Deus. Ele estava a submeter-se. No mesmo fôlego, ele disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. As suas palavras eram de obediência, não de incredulidade. A maioria de nós não usa o si, como Jesus. Usamo-lo como uma bengala para a dúvida. Pense nisto. Quantas vezes orou assim, Senhor? Se quiseres curar-me, cura-me. Deus, se for da tua vontade, muda a minha vida. Pai, se me ouves, abre esta porta. Parece humilde, mas não é fé, é hesitação. É como atirar flechas vendado, esperando que uma acerte no alvo. Tiago 1:6-7 diz claramente: peça-a, porém, com fé, não duvidando de nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ouve o aviso, o si cria incerteza, abre uma fresta para o inimigo se infiltrar. Imagine assim: é um soldado em batalha, espada na mão. A sua oração é a sua arma. No momento em que a luta começa, em vez de atacar com ousadia, baixa a espada e sussurra: se for para ganhar, então eu lutarei. Essa hesitação já lhes custou a batalha.
Jesus não nos ensinou a orar assim. Em João 14:13 ele disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Isso não é um talvez, não é um se, é certeza. Portanto, a partir de hoje, elimine o se das suas orações. Pare de dizer: "Senhor, se for da tua vontade, cura-me." Em vez disso, ore com ousadia: "Senhor, recebo a cura que já compraste por mim na cruz." Consegue ver a diferença? Não se trata de exigir de Deus. Trata-se de orar como filhos que confiam nas promessas do seu Pai. A oração que move o céu não é a cheia de dúvida, mas a proferida com confiança no que Cristo já fez. Agora, se o se é perigoso, a segunda palavra é ainda mais traiçoeira. A segunda palavra é talvez. Esta esconde-se à vista. Muitas vezes disfarça-se de humildade ou de ser razoável, mas, por baixo, revela uma fé sem raízes. Talvez Deus me responda, talvez me perdoe, talvez abra a porta. Cada vez que ora assim, está a dizer que não tem a certeza se Deus é quem ele diz ser. Mas Deus não é instável. Ele não muda de ideias. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e para sempre. Ele não age com um talvez. O inimigo adora quando ora com um talvez, porque orações como essas nem chegam ao céu. Elas dissolvem-se antes de subir. São fumo ao vento. A fé não fala em talvez. Jesus disse em Marcos 9:23: "Tudo é possível àquele que crê, não aquele que duvida, não aquele que diz talvez, mas aquele que crê." Pense como seria insultuoso para uma criança olhar para um pai amoroso e dizer: "Pai, talvez me ames, talvez me des de comer hoje." Isso partiria o coração de qualquer pai. E, no entanto, é isso que muitos de nós dizemos a Deus todos os dias. Pare de dizer talvez, substitua-o por convicção. Não talvez o Senhor me liberte, mas: Senhor, tomo posse da libertação que já prometeste. Ore como alguém que sabe quem é o seu Pai. O céu move-se por uma fé genuína e inabalável. Agora chegamos à terceira palavra. Esta é subtil, parece humilde, parece reverente, mas é, na verdade, a mais mortal de todas. A palavra é indigno. Quantas vezes orou assim? Senhor, sou indigno de estar na tua presença. Pai, não mereço o teu amor. Deus, sou apenas um verme, um pecador. Parece humildade, mas na realidade é uma acusação. E quem é o acusador? Não Deus, Satanás. Apocalipse 12:10 chama-o de acusador dos irmãos. Cada vez que se chama indigno, está a repetir a acusação dele. Não confunda arrependimento com autocondenação. Sim, Deus quer que tenhamos um coração quebrantado. Sim, Ele quer que nos arrependamos do pecado, mas também quer que acreditemos na sua promessa de que em Cristo fomos purificados. Romanos 8:1 declara: "Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Quando diz, "sou indigno", está essencialmente a dizer que a cruz não foi suficiente. Está a rejeitar o sangue de Jesus que o lavou e purificou. Mas Hebreus capítulo 10:10 diz: "Pela qual vontade fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre." Consegue ver? Pode ter caído, pode sentir-se quebrantado, mas em Cristo já não é indigno. É um filho amado, é um herdeiro do céu. Imagine um filho a chegar ao pai e a dizer: "Pai, sou indigno de estar na sua casa." Isso não é honra, isso é rejeição. É viver como um escravo, embora os papéis de adoção já tenham sido assinados. Então, não diga: "Eu sou indigno." Em vez disso, diga: "Pai, obrigado porque em Cristo fui feito digno, não por causa das minhas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro." Essa é a oração que toca o coração de Deus. Não uma que goteja vergonha, mas uma que honra a obra consumada de Jesus. Então agora conhece as três palavras: se, talvez, indigno.
Parecem pequenas, parecem inofensivas, mas são cadeias espirituais. E aqui está o verdadeiro perigo. Assim que se habitua a dizê-las, elas começam a moldar a forma como vê Deus. Criam uma lente de dúvida e culpa, enganam-no, fazendo-o pensar que está a ser humilde, quando na realidade está a entregar a sua autoridade de volta ao inimigo. Mas não precisa de viver assim. Aqui está a verdade que percorre toda a Escritura. O céu não se move por causa de orações eloquentes. O céu não se move por causa de orações longas. O céu move-se por causa da fé. 1 João 5, 14 e 15 diz: "E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Repare nas palavras: confiança, certeza, saber. Essa é a postura que Deus procura. Não medo, não hesitação, não vergonha, mas confiança. Deus responde aos seus filhos, que oram como filhos e filhas, não como mendigos. O que acontece quando remove estas palavras? Pense por um momento em quantas bênçãos podem ter sido atrasadas, não porque Deus não as quis dar, mas porque as suas orações estavam entupidas pela dúvida. Quantas portas permaneceram fechadas por causa de um "se"? Quantos milagres desapareceram com um "talvez"? Quantas vezes bloqueou o amor de Deus com as palavras "indigno"? Cada vez que ora usando essas palavras, está a construir muralhas em vez de as derrubar. Está a falar a linguagem da dúvida. E a dúvida sufoca a fé. Sadhu choca a fé, mas assim que as corta, tudo muda. De repente, as suas orações deixam de soar como desejos e começam a soar como declarações de fé. De repente, ora como uma criança que conhece o coração do seu pai. Ore com autoridade. Jesus disse em Lucas 10, 19: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo." A autoridade não é arrogância, a autoridade não é orgulho, a autoridade é saber que, quando ora em nome de Jesus, está a afirmar-se na sua vitória. Então, quando orar, não sussurre como um mendigo à porta. Ore como alguém que foi convidado a sentar-se à mesa. Fale com a ousadia de quem sabe que o sangue de Jesus já abriu o caminho. Em vez de orar: "Senhor, se quiseres curar-me", ore: "Senhor, obrigado pela cura que compraste para mim. Eu recebo-a." Em vez de orar: "Deus, talvez respondas", ore: "Pai, eu sei que me ouves e sei que és fiel à tua palavra." Em vez de orar: "Senhor, sou indigno", ore: "Pai, obrigado porque pelo sangue de Jesus fui feito digno de estar na tua presença." Sente a diferença? Uma está cheia de medo, a outra de fé. Uma ecoa as acusações do inimigo, a outra proclama as promessas de Deus. Aqui está o cerne da questão. Não é um escravo, não é um mendigo, não está a rastejar para a sala do trono de Deus. É um filho do rei. Romanos 8,15 diz: "Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai." Os escravos imploram, os filhos pedem com confiança, os escravos temem a rejeição, os filhos sabem que pertencem. Por isso, quando orar, não arraste as suas cadeias para a presença de Deus, levante a cabeça. Foi adotado, foi redimido, foi feito digno. Isso não significa arrogância, não significa que pare de se arrepender, não significa que pare de se humilhar perante Deus, mas significa que ora com o conhecimento inabalável de que a obra de Cristo na cruz foi suficiente. Lembre-se do que Jesus disse em Marcos 11, 23 e 24. "Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Consegue ver? A fé fala com certeza. A fé declara. A fé não anda na ponta dos pés com um "se", não recua com um "talvez",
e não se curva sob o indigno. A fé diz: eu creio. E quando ora assim, as montanhas movem-se. Neste momento tem uma escolha. Pode continuar a orar como sempre, metade fé, metade dúvida, ou pode eliminar estas palavras das suas orações para sempre. Porque cada vez que diz se, talvez ou indigno, está a empilhar tijolos numa parede que impede as bênçãos de Deus de o alcançarem. Mas quando os corta, derruba essa parede. Hoje pode ser o dia em que as suas orações mudam. Hoje pode ser o dia em que as suas palavras se alinham com o céu. Não aceite mais viver uma vida de oração fraca e superficial. Deus está a chamá-lo para algo mais profundo. Ele está a convidá-lo para a intimidade, autoridade e confiança. Então aqui está o meu desafio a partir de hoje. Recuse-se a orar com essas palavras. Ponha-se à prova. Apresente-se antes que elas saiam dos seus lábios. Em vez disso, encha a sua boca com declarações de fé. Senhor, eu creio. Pai, eu recebo. Deus, obrigado porque em Cristo sou aceite, redimido e amado. E observe o que acontece. Observe como as suas orações mudam. Observe como a sua fé aumenta. Observe como o céu responde. Porque Deus não procura palavras perfeitas. Ele procura fé ousada. Ele procura filhos e filhas que o tomem pela sua palavra e orem como se realmente acreditassem nela. Então, pare de sussurrar dúvidas, pare de repetir as acusações do inimigo, pare de silenciar o céu com 3 pequenas palavras. Ore como um filho de Deus. Ore como alguém que sabe que as promessas são verdadeiras. Ore com uma fé que se recusa a ser abalada. Se isto tocou o seu coração, então peço-lhe que faça uma declaração agora mesmo. Diga-a em voz alta ou até escreva-a. A partir de hoje, as minhas orações serão cheias de fé e confiança. Rejeito a dúvida, a culpa e a incerteza. Nunca mais silenciarei a minha própria oração com as palavras se, talvez ou indigno. Eu sou um filho de Deus e orarei com autoridade em nome de Jesus. Isso não é apenas uma frase, é uma mudança na forma como ora. Isso é um passo para uma vida mais profunda de fé. E oro para que, a partir de hoje, as suas orações nunca mais sejam as